Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Bruno Maciel da TecnoRender e bem-vindo a mais um vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estava com saudade de falar aqui com vocês, ensinar um pouquinho mais sobre o meu conhecimento, passando um pouquinho mais para vocês. Então eu estava com saudade de alguma forma, quero pedir desculpa por ter ficado tanto tempo sem postar nenhum vídeo e agora a gente está de volta. Bom, então, hoje a gente vai aprender sobre um plugin que ele é um complemento do Floor Generator. Ele é o FloorGen. FloorGen Tools. Ele faz toda a configuração mais fácil do Floor, tá? Que alguns problemas que o Floor tem, ele consegue corrigir de certa forma, tá? Então vamos aqui para a tela. Um ponto negativo desse plugin é que ele é pago, tá? O Floor Generator normal, ele não é pago se você for usar o simples. Se você for usar um pouco mais avançado, ele custa $7, não é muito caro. E aí eu vou mostrar para vocês como que ele funciona e a gente vai avaliar se ele vale a pena ou não ter ele para otimizar o nosso tempo de modelar. Ele não faz a situação de dar um like nesse vídeo. E para esse vídeo chegar para mais pessoas, eu preciso do seu like e a sua inscrição, tá? Se você quer aprender mais sobre Floor Generator, eu tenho também um link aqui na descrição, que é o nosso treinamento de Floor Generator, que está num valor excelente de R$75 por enquanto, tá? Não sei até quando vai, mas por enquanto está no valor de R$75. Se você quer aprender mais sobre Floor Generator, quer aprender a automatizar a sua modelagem, clique no link aqui embaixo e adquira esse treinamento que a gente tem lá. Vamos lá. Aqui ele custa $7, né? No caso, aqui ele tem as informações de como faz a instalação e assim por diante, tá? Eu não vou entrar nesses detalhes, que aqui vem falando sobre o que ele faz, tá? Então vamos lá, vamos direto para o nosso programa e aí a gente consegue ter uma boa noção de como funciona esse plugin. Prontinho. Enfim, aqui é a nossa tela do 3ds Max. Esse plugin já está instalado, ele está aqui em cima aqui para mim, tá? Já instalei ele. E hoje nesse vídeo a gente vai aprender a fazer um deck de madeira, né? Aqueles decks onde você consegue colocar um ofurô, alguma coisa assim. Vamos lá. Vamos criar aqui um box inicialmente de colocar 2,5 por 2,5 por 80 centímetros de altura. É um box um deck comum aí para esse tipo de situação. Vamos converter ele em Edit Poly e colocar aqui no nosso vista superior, selecionar essas duas linhas, colocar um connect. Eu não vou fazer com medida certinho, só mais como forma de aprendizado, tá? E aqui eu já tenho a nossa parte aqui onde a gente vai a escada. Vamos colocar aqui na vista frontal, selecionar essas linhas e dividir aqui em 4 para a gente ter 4 degraus aqui, tá? Vamos apertar o 4 para a gente selecionar faces, selecionar essas faces, essa não, esse sim. Vamos colocar aqui 20 centímetros, 25 centímetros, dá um ok, selecionar esse, mais 25 centímetros, desselecionar esse, mais 25 centímetros, mais 25 centímetros, prontinho pessoal. Então aqui a gente tem já nosso deck praticamente pronto. Vamos colocar aqui na vista superior, selecionar essas duas faces e colocar uma borda de uns 30 centímetros, que já vai ser o suficiente. Vamos já excluir essa parte que a gente não vai usar. E aqui vamos fazer um espacinho aqui para colocar um colchãozinho aí para a pessoa tomar um sol, para ficar bronzeado. Certinho? Eu acho que é essa a situação. E vamos colocar aqui um extrude de menos 10 centímetros para a gente fazer o rebaixo do nosso colchão. Beleza? Outra situação que eu vou fazer é excluir aqui a parte de baixo, porque embaixo não precisa ter deck, né pessoal? Então vamos excluir aqui. E outra coisa que eu vou fazer aqui na vista lateral, vamos colocar aqui, vamos selecionar essas duas faces aqui e vamos criar um nicho aqui vamos deixar aqui uma borda de 5 centímetros e vamos puxar aqui mais uns 15 centímetros para dentro. Beleza, pessoal? Então aqui a gente tem um deck, né, básico, totalmente modelado. Se fôssemos fazer na forma normal, o que eu teria que fazer? Selecionar essa
baixo, detachar. Depois de vou deixar essa foto lá então não dá interferir no nosso aprendizado. Beleza, sair dele, entrar nesse daqui, vir aqui, colocar o Floor Generator. Vamos regular aqui o tamanho, vamos colocar aqui assim mesmo, 1 metro, vamos colocar aqui embaixo 15 centímetros, 10 centímetros. E lá embaixo rotacionar ele numa direção de 90 graus. Esse seria o padrão da gente fazer, né? A gente tem esse tempo aí que a gente perde um pouco para fazer essa parte aí, essa burocracia que a gente precisa fazer. O que esse plugin faz? Deixa eu só excluir isso aqui. O que esse plugin faz? Eu posso clicar, vamos abrir ele aqui e conhecer um pouquinho como que ele funciona, tá? Eu tenho alguns botões aqui. Eu tenho o Create Floor, então se eu selecionar esse objeto que a gente criou, clicar aqui em Create Floor, olha a mágica acontecendo. Ele já criou todo o nosso, vamos colocar aqui 5, não, vou colocar aqui 10, não, vamos colocar aqui em cima 1 metro, e aqui embaixo vamos colocar 10, e tirar aqui na lateral. E aí aqui, olha que beleza, a gente já teria o nosso deck pronto, com um clique, tá? E aí vem algumas outras informações. Eu posso fazer o seguinte, posso clicar aqui, e posso alinhar, né, no caso, clicar aqui em alinhar no eixo X e fazer um desenho aqui pra gente ter um alinhamento de direção. Opa, alinhar, vamos colocar aqui em cima, vamos fazer assim, pronto, eu tenho um alinhamento de direção. Então vamos supor que eu tenho aqui um gabarito aqui do lado, por exemplo, vamos criar um gabarito rápido aqui, vamos fazer assim, vamos tirar aqui, e aqui, vamos colocar aqui como Convert Poly e vamos puxar isso daqui. Vamos supor que nosso gabarito está assim. O que eu posso fazer? Clicar aqui em alinhar em eixo X, opa, selecionar ele, né, no caso, onde a gente quer alinhar, selecionar aqui e opa, vamos fazer de novo. Então eu tenho que clicar aqui eixo X, clicar aqui, eu vou ter essa linha vermelha e clicar aqui. Então ele vai alinhar esse ângulo aqui exatamente no ângulo que a gente fez aqui, tá? Essa é uma situação. Mesma coisa no alinhar no Y. Eu posso vir aqui, selecionar aqui e aqui e ele vai alinhar no Y também, tá? Não tem problema. Outra situação, aproveitando que já está aqui nesse angulação aqui. Se eu selecionar esse objeto aqui e clicar aqui em Mirror, ele vai dar um espelho, no caso aqui, daqui para cá. Tá? E no eixo Y seria ao contrário, daqui para cá. Vamos dar 2 Ctrl Z e assim por diante, tá? Essa é uma situação. Vamos dar mais alguns Ctrl Z só para voltar ao normal. Então, aqui a gente já tem essas situações do mirror, que seria para cá, Y também. Beleza? Eu acho que por enquanto é tranquilo. Agora vamos colocar outra situação que às vezes acontece. Vamos supor aqui que a gente tem um box aqui. Vamos clicar aqui em um box, vamos converter em Edit Poly e vamos inverter todas as faces. Vamos supor que a gente fez a cagada de fazer todas as faces invertidas. Se eu selecionar aqui em Floor Generator, ele vai criar essas faces para dentro. Então ele vai estar para dentro do box, ele não vai estar para fora. E eu preciso que ele esteja para fora. Com esses selecionados, né, com esses floor selecionados, eu venho aqui e clico aqui, ó, flip normal. Pronto. Ele vai já flipar tudo, sem eu precisar fazer um por um, igual eu teria que fazer. Normalmente ele já vai fazer aqui automático, tá? Esse é o botãozinho de flip, tá? Outra situação aqui. Vamos supor que a gente precisa rotacionar nessa direção não ficou legal. Teria que ficar uma direção rotacionada em 90 graus. Só clicar aqui. Pronto. Só que aí eu rotacionei só isso, né? No caso, para mim rotacionar tudo, eu teria que estar tudo selecionado. Calma aí. Vamos só excluir essa de baixo aqui. Vamos selecionar todos os floor aqui e rotacionar aqui em 90 graus. Então eu rotacionei todas as nossas ripas em 90 graus. Se eu quiser rotacionar um lado só, eu consigo. Eu seleciono só ele e clico aqui em rotacionar em 90 graus. Tá? Outra situação. Se eu quiser fazer uma diagonal de todos os objetos aqui, eu posso colocar aqui, por exemplo, 45 graus. Só desse selecionado, ou eu posso selecionar tudo, né, nesse caso, e colocar aqui 45 graus. Beleza? Então eu tenho essa forma mais rápida de fazer essas situações. Beleza?
A próxima aqui seria o offset. O offset eu posso clicar aqui, né, no caso aqui não vai mudar para ver muito, mas tá vendo que eu consigo alterar aqui para onde que eu quero a direção dele. Vamos supor que esteja desalinhado desse daqui de cima, eu consigo alinhar aqui usando esse offset, tá? E o offset Y é a mesma coisa, só que em vez de ser na diagonal, ele vai ser em vez de ser na horizontal, ele vai ser na vertical. Aqui não vai dar pra ver muito. Não vai dar pra ver porque aqui na vertical não vai fazer muita diferença pra gente, nesse caso, tá? Esse UV 1 por 1 e o VRW eu não vou entrar muito em detalhes, tá? Mas algumas situações. Então aqui eu posso clicar aqui e colocar esse UV 1 por 1. O que ele vai fazer? Ele vai criar como se fosse aquele UV Map, né? Que você cria o box lá de 1 por 1 e tal. E aí aqui eu consigo ter essa correção aqui do tamanho da nossa textura. Se eu quiser colocar aqui Real RW, seria como se fosse, quando a gente coloca lá o VMap, seria para a gente colocar uma medida real, a escala real da textura, por exemplo, quando a gente vai usar uma textura do próprio Corona. Então a gente tem essas duas opções. A última opção aqui que a gente tem é salvar um preset, né? Seria um preset do que a gente quer. Então, se a gente tem lá uma medida específica do tamanho da ripa do deck, ou se a gente tem um piso, por exemplo, eu deixei um preset aqui salvo de um piso de 60 por 60. Então, eu posso criar aqui um plane, e aí vem a outra mágica. Quando a gente precisa criar um piso, por exemplo, aqui, e o rejunte não passar, né, a luz do rejunte não passar para o nosso ambiente, eu precisaria dar um clone aqui, como cópia, vir aqui do lado aqui e colocar em Floor Generator para ter uma face embaixo e essa face em cima, né? Aqui vem o legal, porque eu posso clicar aqui, simplesmente clicar em Cria de Floor Gen. O que ele vai fazer? Ele já vai criar um plane por cima sem eu precisar ficar clonando, perdendo esse tempo de clonar, de fazer essas situações, tá? Então é uma coisa legal. E aqui eu consigo ter algumas coisas aqui. Eu tenho um preset aqui salvo, por exemplo, deck de madeira. Então ele já vem só clico nele, ele já vai automatizar tudo aquelas configurações que eu fizer aqui do lado, tá? E eu tenho aqui um outro aqui que seria o preset de piso 60 por 60, que seria um piso já comum de 60 por 60. Então essas coisas legais que a gente consegue fazer aqui nessa situação, tá? Mas aí tem uma coisa muito importante que esse plugin não faz, tá? É o seguinte, dar um like nesse vídeo. Ele não faz a situação de dar um like nesse vídeo. E para esse vídeo chegar para mais pessoas, eu preciso do seu like e a sua inscrição, tá? Então aqui, eu vou ensinar vocês também a montar um preset. Vamos colocar aqui, né, um preset aqui comum. Tá, então eu tenho aqui esse piso de 60 por 60. O que eu tenho que fazer no preset? Eu tenho que deixar algumas informações. Vamos supor que esse vai ser um piso de 60 por 60 em 45 graus. Ele vai ser em 45 graus. Então eu tenho que colocar aqui na direção lá embaixo, aqui do lado, tá? 45 graus, por exemplo, tá? Eu tenho que já colocar o tamanho do piso. Vamos supor que esse piso vai ser de 80 por 80. 80 por 80, por exemplo, tá? Esse é 80 por 80, a distância de um para o outro vou deixar 2 mm, a extrusão de 3 mm. E acho que é só isso que a gente poderia mudar nesse daqui. Então eu já tenho aqui um piso pronto aí que a gente consiga usar geralmente em alguns projetos novos. O que eu faço aqui? Vou clicar nele e clicar aqui, ó, mais. Então vai vir para essa pasta mesmo, né, FG Presets. Não tem problema, eu salvo aqui. Vamos colocar aqui, ó, piso 80 por 80, 45 graus. E vamos deixar aqui e dar um salvar. Eu já tenho ele aqui agora, tá? Então se eu clicar aqui, por exemplo, clicar aqui, ele já vai abrir. Se eu quiser mudar, eu posso colocar aqui 60 por 60. Se eu quiser colocar no deck, eu posso deixar aqui. E assim eu vou fazendo. Então, em algumas situações, algo mais rápido, né, no caso, para a gente conseguir colocar uma coisa padrão e assim por diante. Então aqui a gente já tem todas essas situações que a gente consegue fazer.
No treinamento que a gente tem, eu ensino você a automatizar um deck desse tipo, tá bom? Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Eu gostaria de deixar essa dica para vocês, esse plugin, e agradecer a vocês por estarem sempre aqui comigo, vendo nossos vídeos. Se você gostar, não esqueça de compartilhar com seus amigos, tá? Não esqueça de dar um like nesse vídeo e bora para mais renderizações e modelagens no futuro. Certinho, pessoal? Muito obrigado, falou e até mais!